que foi enviada é uma pergunta enviada de Santa Catarina, doutor Fernando, que tem sido cada vez mais comum. Ó. Olha o que ele enviou. Existe algum trabalho com evidência do uso intramuscular de cafeína e Morosil? Tem farmácia de manipulação de injetáveis que tem um produto que é Morosil, cafeína e carnitina. Isso é seguro? Eu entendi que Morosil é a mesma coisa que citrusaurante, é isso mesmo? Então, a gente tem visto muito isso, né, Milton? Essas várias farmácias fazendo a comercialização desses produtos intramusculares. Isso é algo que é antigo, isso já passou por várias áreas da medicina, isso foi muito discutido, e acho que até hoje é muito discutido ainda na intradermoterapia para queixas estéticas. Mas quando a gente fala tanto em obesidade quanto na melhora da performance, pelo menos eu e o Milton, a gente não conhece nenhum artigo, nenhuma sociedade que mostre que é superior ao uso via oral, tá? Como regra, principalmente quando a gente fala intramuscular. Fazendo essa pesquisa, especialmente para responder para o Fernando, eu trouxe esse artigo aqui e trouxe especificamente ele porque é de 1988, ou seja, não chega a ser uma novidade essas vias de administração intramuscular ou endovenosa. Esse artigo aqui especificamente comparou a via intramuscular com a via oral no uso de cafeína e aí utilizou, nesse caso, de apneia idiopática na prematuridade, tá? Ele mostra que é possível as duas vias de administração, mas o que ele coloca é que quando você faz pela via oral, você tem uma segurança maior, principalmente pelo fato de intramuscular você ter que submeter ali a uma injeção. E aqui ele está falando de um ambiente hospitalar. Você imagina fora do ambiente hospitalar como o risco aumenta. Então, primeira reflexão é essa. Por que não fazer por via oral? Qual é o problema? Você tem que fazer isso antes de refletir. Depois, para a pergunta do Fernando sobre essa questão do citrusaurantes ou Morosil, eu encontrei aqui esse artigo que faz uma análise sobre o uso do Morosil e diz que o Morosil na verdade, né, o extrato seco do suco de laranja vermelha, também conhecido como citrussinensis. Tá? Então, será que faz sentido fazer Morosil intramuscular? Essa é a pergunta do Fernando. Então, vamos estudar um pouco mais. Ó. O que é esse citrussinensis, então? Então, citrussinensis é uma substância que tem alguns estudos clínicos, ou seja, em humanos, tem estudos experimentais em laboratório, em bancada, que avaliam se o citrussinensis pode ter um efeito no tratamento da obesidade ou no controle do peso, vamos dizer assim, não necessariamente a obesidade. E os trabalhos mostram que o citrussinensis, o Morosil, se destaca principalmente pela presença de antocianinas. O que seria antocianinas? Antocianinas, então, são essas substâncias que estão muito frequentes nesses frutos de cor vermelha, tá? E a sua principal função seria agir no trato gastrointestinal, mais especificamente no intestino, porque ele levaria a uma mudança dessa flora bacteriana. E ao mudar essa flora bacteriana, ele levaria uma diminuição das lipoproteínas e levaria a um aumento dos ácidos graxos de cadeia curta, short chain fatty acids. Então, aumento desses ácidos graxos de cadeia curta tem se mostrado muito promissor no tratamento da obesidade. Além desse efeito no sistema gastrointestinal, ele também provocaria uma diminuição, uma modulação da inflamação, tá? Mas, sem sombra de dúvida, esse grande efeito da antocianinas, ele tem se mostrado mais estudado pelo efeito gastrointestinal, tá? Então, ele tem uma ação sobre a leptina, neuropeptídeo Y, tem ação. Ele tem operação sobre aumentar a MPK, que aumentaria a expressão das UCPs. Então, é possivelmente uma substância que tem muitos mecanismos de ação. E quando a gente olha esse tipo de artigo, ó, um artigo que vai olhar os efeitos das antocianinas no tratamento da obesidade, eles sempre se correlacionando com os efeitos gastrointestinais. E aí, quando você vai olhar os trabalhos, ele não fala só do Morosil ou desses citrussinensis, né? Ele fala sobre diversas outras substâncias que têm essas antocianinas, mas o grande ponto de informação é que o grande efeito é sempre modulando, ou seja, estimulando as bactérias intestinais. E aí, quando você faz intramuscular, você perde parte desse efeito. Então, a resposta não dá para falar hoje sobre Morosil intramuscular como possível mecanismo de ação potencial. Você pode discutir o efeito dele via oral e ainda assim o nível de evidência é baixo porque o número de pacientes envolvidos nesses trabalhos é pequeno. E o Morosil não é o citrusaurântil, tá? Em alguns lugares, erradamente se coloca como sinônimo. Mas o citrusaurântil, o objetivo dele é ter um mecanismo de ação parecida com a sinefrina ou com a efedrina, fórmula molecular
a fórmula molecular do citrus aurantius é o da sinefrina, né? Então seria um termogênico. Tem trabalhos que mostram que essa citrus aurantium acelera o metabolismo basal e por isso ele é proibido na maior parte dos estados americanos. No Brasil, até onde eu sei, a gente não tem mais essa substância para ser utilizada também, mas ao aumentar o metabolismo, tem um outro mecanismo de ação e poderia ser utilizado. E aí é sempre importante lembrar que quando se compara o citrus com a cafeína costuma ter mais efeito, e aí os termogênios, que quando tinham muito citrus, mostravam a associação das duas.